Já convidar você, já está abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 12. Hoje nós vamos estar trabalhando na nossa exposição da palavra do Senhor, como nós temos feito às terças-feiras. Nós vamos trabalhar versículo 1 e 2 e possivelmente na semana que vem também 1 e 2. Tem bastante informação para nós aqui. Quem achou, diga um glória a Deus. Amém? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa parte da palavra de Deus que nós vamos já compartilhar, para mim, eu vejo que é o resumo do que aconteceu na vida de Paulo. Por que o resumo do que aconteceu na vida de Paulo? Ele teve que transformar a mente dele. Ele teve que ter uma mente mudada. E ele mesmo, em outros livros, ele fala que ele teve uma vida que não tem muito a ver com a que ele está tendo agora. E eu olho essa passagem e vejo Paulo agradecendo a Deus e convidando a gente também a viver essa mesma gratidão a Deus pelo que aconteceu na vida dele. Por quê? Porque ele transformou a mente dele. Uma das maiores dificuldades como pastor é aconselhar pessoas e muitas vezes não ver as pessoas olhar à sua volta e a vida dela não mudar. Porque a palavra de Deus, ela tem poder de transformar a nossa vida. Amém? Quando nós dizemos que nós nos encontramos com Cristo, que nós tivemos a oportunidade de receber do perdão de Deus, o que isso traz para a nossa vida? O que trouxe realmente de transformação para você? Às vezes nós encontramos pessoas que falam que teve esse encontro com Deus, mas você percebe que ela é uma pessoa que ainda continua travada, ela não consegue progredir, as suas emoções são conturbadas, a sua vida ao seu redor também, as coisas não estão da maneira que talvez ela até queria que estivesse. Às vezes vive preso ao passado, às vezes vive preso a coisas que não deram certo, às vezes vive preso aos erros. E uma coisa interessante, que eu sei que Deus nos perdoa, amém? Deus perdoa pecados, Deus perdoa a nossa vida, amém? Ele perdoa, e eu creio nisso. Senão nós não estaríamos aqui. Mas uma coisa é diferente, você saber que Deus perdoa e você aprender a desfrutar deste perdão de Deus. Que Deus perdoa, é claro, a Bíblia nos diz isso, mas muitas vezes as pessoas não conseguem desfrutar deste perdão. Aí às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu fui ferido nos meus sentimentos, eu fui magoado, meu coração ficou ferido, eu fui decepcionado, eu fui isso, eu fui aquilo. E aí eu pergunto, todas essas coisas que aconteceram na nossa vida, quando é que houve uma mudança verdadeira desse encontro com Cristo? Porque a gente entende que esse encontro com Cristo, ele vai trazer uma transformação de dentro para fora, para a gente entender as coisas de uma maneira diferente. Amém? E aí às vezes nós conversamos com as pessoas, elas dizem assim, não, eu tive encontro com Deus. Eu não estou aqui para duvidar do seu encontro com Deus. O que eu estou aqui é para questionar e levar você a pensar, assim como eu a pensar, o que houve de transformação nesse encontro que nós dizemos que nós nos encontramos com Deus. Porque segundo eu entendo na palavra de Deus, quando nós lemos em Isaías 61 e quando nós lemos Isaías 53, quando fala do Cristo sofredor e do Cristo libertador em Isaías 61, eu vejo que ele veio para libertar os cativos. Amém? A Bíblia nos diz, lá o profeta Isaías diz que é sobre as pisaduras dele que nós fomos sarados. Então nós precisamos de cura interior, nós precisamos ser curados interiormente. Mas o que é esse interiormente? E muitas vezes a gente ministra na palavra e
e a gente ministra no louvor, a gente ministra as pessoas e vai falando, e a Bíblia muitas vezes fala, na linguagem também fala, tomar cuidado com o nosso coração, e aí a gente fica muito preso ao coração, e tem uma coisa que a gente esquece e mistura tudo, que é a mente. E o coração, na verdade, se você for ver em anatomia, qual é o trabalho do coração, de verdade, o trabalho do coração não tem nada a ver com pensamento. Amém? O coração não pensa. Você conhece alguém que já fez transplante de coração? Ou já viu história de transplante de coração? Amém? Já viu história? Alguém já fez transplante de mente? Eu nunca vi. Transplante de cérebro, nunca vi. Já vi transplante, histórias de transplante de coração. Uma certa vez, eu estava em casa, e eu evitei, desde que eu assisti aquela La Casa de Papel, eu evitei série. Não é porque eu odeio, é porque o negócio te prende, você perde sua vida assistindo aquele negócio. Sim ou não? Quando começou aquele negócio de pandemia, eu não podia sair, tudo fechado. E falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí a gente foi assistir série. Aí um tempo atrás, eu estava zapeando e aí apareceu uma série lá, não sei quantos episódios tinha, de uma pessoa que ela teve o transplante de coração. E nesse transplante de coração, eu tive que assistir tudo, gente, para saber o que ia dar no final, mesmo que não tinha nada a ver com a verdade. Mas no final da história, eu não sei se você já assistiu essa série, no final da história, essa mulher recebeu um coração, e aí depois a trama toda, ela acaba encontrando o marido da mulher que doou o coração para ela, só que foi um tráfico de órgãos. Alguém já assistiu isso aí? Eu esqueci o nome. Foi até o final. E aí a menina tinha aquele sentimento pelo cara, aquela bagunça toda, e vinha na memória, e a menina falava com ela, e não sei o quê. Aí eu pergunto, o que o coração tem a ver com esse negócio? O coração não tem nada a ver com a história. Porque o trabalho do nosso coração, o órgão coração, é bombear sangue, é uma bomba para mandar sangue para todo o corpo. É lógico que é vital, a gente precisa de um coração, às vezes até um artificial, mas que funcione para a gente continuar vivo, amém? Para irrigar todo o nosso corpo, legal, até aí tudo bem. Mas agora, ao que nós estamos falando de transformação de mente? Aonde é que acontecem essas transformações nas quais Paulo está falando? E é sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje, nessa noite, refletir um pouco. Confesso que eu, na aula de neuroanatomofisiologia, eu fiquei apaixonado. Eu ficava assim, assistindo a aula, e eu falava, meu Deus, eu quero dar um grito aqui dentro. Não, Senhor, mas eu vou me conter, não posso dar o grito, mas eu vou ficar fascinado. Eu entendi o que o salmista dizia. De uma maneira tão maravilhosa e tão terrível fui formado. Uma maneira tão tremenda que Deus nos forma. E eu quero trabalhar um pouquinho disso hoje, de uma maneira que você pense comigo, raciocine um pouquinho comigo hoje, amém? Está comigo? Todos nós, cada um aqui, se a gente sentar um pouquinho, tem uma história de vida, amém? Coisas boas e coisas ruins que aconteceram na nossa vida, talvez na infância, e coisas que nós trazemos hoje para as nossas vidas, às vezes coisas que nos travam muito, coisas que nos impedem de alcançar lugares mais altos, coisas que a gente acaba olhando lá para trás e diz, olha, me faltou isso, me faltou aquilo. E é verdade que nós somos resultado de uma criação, nós somos resultado de um ambiente no qual nós nascemos, nossa família, nosso primeiro ambiente, a família, que negócio, a criança nasce, os pais recebem o cuidado numa condição ou em outra, e a gente vai criando esses laços e vai recebendo informações. Isso é o que a Bíblia nos ensina, o que é ser nascido da carne. E tem coisas, como a gente já ministrou aqui, que nós não nascemos no lar que nós escolhemos, Aprove a Deus que você nascesse no lar que você nasceu. Você não escolheu,
Você não escolheu muitas coisas da sua vida, principalmente no seu nascimento, na sua infância. Você manteve um relacionamento com seus pais, de você obedecê-los, porque afinal de contas eles são os provedores, são os cuidadores da sua vida, ou um tio, ou alguém que você foi criado por essa pessoa. Amém? Tá junto comigo aqui? Só que é interessante que isso tudo vai moldando a gente no nosso jeitão de ser. A nossa criação, a nossa formação e a nossa história de vida. Só que é interessante que todas essas coisas que nós vamos vivendo, elas vão sendo registradas. Só que elas não são registradas no coração. Elas são registradas na sua mente, no seu cérebro. E é muito interessante isso, e eu fiquei muito fascinado aprendendo sobre as divisões do cérebro. E quando existe vamos colocar assim, que houve momentos da história. Hoje nós temos uma tecnologia maravilhosa, amém? Que foi uma época antiga de 1800, que não era a mesma tecnologia que nós temos hoje. Então temos muitas descobertas que antigamente não tinha. Então existia muita ideia. Por isso que quando a gente estuda a teoria de Darwin, muitas escolas aceitam ela, ainda mesmo sendo uma teoria. Quando a gente estuda muito a área científica, tem muita coisa legal que mostra para nós o porquê que nós somos desse jeitão aí. E eu sou sincero, sempre fui apaixonado pelo lado da psicologia, agora mais ainda apaixonado por isso. Por quê? Porque a gente vai aprendendo que a gente está travado. A gente está travado dentro da gente, a gente está travado, a gente não consegue pensar diferente, a gente não consegue agir diferente, a gente ouve, mas aquilo não muda a gente. Tem alguma coisa que está errada. E nós percebemos que o que está errado é justamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se relacionar com as coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, às vezes nós estamos trazendo, muitas vezes, a falta de uma paternidade da sua infância para os seus dias de adulto. Tem adultos, meninões, meninonas, que sentem essa falta dessa paternidade e ela não foi curada nisso, não foi sarada nisso. Então ela tem a sua mente marcada. E aí, olhando esses ambientes, eu acabo entendendo porque muita gente acaba sendo muito cético. Porque como que se formam os pensamentos é uma coisa maravilhosa. Tudo na sua mente está conectadíssimo. Então, embora o cérebro ele se divida em partes, não vou entrar falando para dando aula, né? Não é o intuito. Existe um momento que as pessoas pensavam que cada parte do cérebro ela tinha determinada função e só aquilo. Então, uma área fazia uma coisa, a outra área fazia outra, até que descobriram que o cérebro não trabalha assim. O cérebro trabalha em redes. Ou seja, tudo se comunica no cérebro. Então, a parte da visão, que é a parte occipital do cérebro, ela se comunica com a temporal também, que tem a ver com o que você ouve. O lobo frontal acaba se comunicando com outras áreas também, que é a área de pensamento, o cerebelo, que é o equilíbrio. Todo esse resultado do que você tem aí dentro, aí, amém? Você tem alguma coisa dentro dessa cabeça aí? Amém? Tem alguma coisa aí? Né? Tem alguém aí dentro, não tem? Só que isso daí é muito doido, porque a gente pensa que é uma coisa externa. Mas existe muitas coisas acontecendo dentro da sua mente, dentro dos seus neurônios se comunicando. E são nessas comunicações que você vai sendo marcado. Por isso que as coisas que você passa e são marcados com emoções, são coisas difíceis de apagar na sua mente. Amém? Então, quando você pensa em pizza, outro pensa numa limonada, cada um teve uma experiência com aquilo. Então o cérebro registra aquilo de uma maneira. Amém? Vocês estão comigo aqui pensando? Estou tentando ser bem sucinto para vocês entenderem. Só que se nós trazemos tudo isso da nossa infância agora para adultos, irmão,
talvez a gente faça uma bagunça na nossa vida e a gente vai ficar travado. Paulo ele está dizendo aqui justamente isso, que a nossa mente precisa ser transformada. Porque quando a nossa mente é transformada, essas informações se tornam outras, esses padrões de memória se tornam outros, automaticamente nós vamos olhar a vida de uma outra maneira. Então, se eu enxergo uma coisa de uma maneira, aquilo eu vou trazer aquele mundo para dentro de mim, esse mundo exterior vai vir para o mundo interior, e aquilo vai gerar valores em mim, vai gerar desejos, vai gerar uma infinidade de coisas que vai marcando a minha vida. Por isso que Jesus ele nos ensina que se os nossos olhos forem maus, dentro de nós, as trevas são maiores ainda. Porque como você enxerga, você tem uma visão que você vai enxergar as coisas por um prisma que você foi criado, por um prisma dos seus valores, a sua vida vai ser direcionada por aquilo que você acredita, por aquilo que você foi ensinado. E isso fisicamente e biblicamente é dizer o quê? Eu nasci da carne, ou seja, eu aprendi essas coisas, você aprendeu isso daí com alguém. Uma criança não nasce preconceituosa, ela nasce preconceituosa? Ela não nasce preconceituosa, não que eu acredite que ela também seja uma folha em branco plenamente, já nasce pecador, segundo a Bíblia é isso, amém? Mas nós que vamos ensinando, olha, você usa roupa assim, você faz assado, você não deixa fazer isso, você faz aquilo outro, você faz assim, você faz assado, e aí, quando você vê uma criança preconceituosa, você pode ter certeza que o ambiente que ela é criada é preconceituoso, porque ela não aprende isso de si, sozinha. Amém? Mas são valores que são ensinados para ela. Quando Jesus fala com Nicodemos, a gente já ministrou algumas vezes sobre isso, e fala sobre o nascer da carne e nascer do Espírito, é que Nicodemos já tinha nascido da carne, já aprendeu os valores da carne, já via com os valores da carne, e nós aprendemos em Gálatas que os valores da carne são contrários aos valores do Espírito, mas Jesus ensina que quando uma pessoa nasceu do Espírito, ela vai ter outros valores, e é justamente nesses valores que vai trazer a mudança para a nossa mente. Quando nós mudamos a nossa mente em cima desses valores, automaticamente nós mudamos todo o ambiente ao nosso redor. Amém? Por isso que a Bíblia é clara para nós em dizer que precisa existir uma transformação, uma metanoia, uma mudança na maneira de você pensar. Então, quando uma pessoa pensa, eu sou derrotado porque eu fui criado com essa mente de pessoa derrotada, ela com certeza ela vai viver como uma pessoa derrotada, porque é isso que ela foi ensinada. Às vezes, quando você ensina algo para uma criança, ou você apoia a ela ir cada vez mais à frente, crescer, você vê que você nota, às vezes, relacionamentos familiares em que os pais apoiam muito os filhos, proporciona para eles ambientes que eles cresçam. Já existem ambientes que os pais nem sequer se preocupam com isso, qualquer ambiente é qualquer ambiente. Às vezes os ambientes não são ambientes que proporcionam um filho ele se sentir bem, ele se sentir valorizado, ele se sentir amado. Às vezes, eu não sei se você foi criado assim, mas às vezes você foi criado da seguinte maneira: eu sou dependente de mim mesmo, eu tenho que me virar, porque depender da minha mãe e do meu pai, já é. Sou dependente de mim mesmo. Com certeza você vai levar essa informação pela tua vida, depois para você conseguir compartilhar da sua vida com alguém, você não confia, você não pode descansar em outra pessoa. Por quê? Porque a sua mente gravou justamente essa informação de que você não pode confiar nas pessoas, porque você já foi abandonado. Sim ou não? Quem está entendendo? Parece que não, mas Paulo está dizendo tudo isso. Porque se nós olharmos para a vida de Paulo, imagine só como ele precisa renovar a mente dele. Ele foi um homem que, segundo os relatos da palavra do Senhor, e ele mesmo fala da vida dele, ele não foi esse cara que dava vida pelo cristianismo, ele perseguia pessoas, e muitas pessoas ele levou à morte. Não diz quantos ele matou, mas ele participou na morte de muitos cristãos. Hoje nós vemos aqui um homem que diz: eu dou minha vida pelo evangelho, mas esse mesmo homem um dia
queria matar quem lutava, quem pregava o evangelho. Teve que haver uma transformação na mente dele. Então eu fico pensando, quando Paulo fala das marcas que ele tinha na vida dele, quando ele fala das histórias dele, e quando ele diz que ele tem um espinho na carne, para mim, eu tenho que ele tem um acusador, Satanás, colocando ele no lugar dele, dizendo: mas você matou muita gente. Você fez muita besteira, Paulo. E quando nós olhamos ele falando aqui em Romanos 12 para transformar a mente, e nós vemos tudo que ele falou desde o capítulo 1 até o capítulo de número 12, nós vemos um cara que conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer ele mesmo, ele conseguiu vencer as acusações, ele conseguiu vencer a história de vida dele, ele conseguiu vencer acusações externas e internas, porque existem coisas que nós fazemos que as pessoas nos acusam, mas tem coisas que nós fazemos que nós mesmos nos acusamos e não conseguimos desfrutar do perdão de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem coisas que Deus já disse: está resolvido, está perdoado, está resolvido isso daqui. E às vezes a gente fica com aquilo na mente, às vezes vem aquele pensamento e a gente fala: meu Deus do céu. Tem gente que mesmo tendo aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ainda não conseguiu desfrutar de todas as bênçãos da cruz. Por quê? Pessoas que dizem assim: agora eu sou uma nova criatura em Cristo, mas ela age na mente dela como a velha criatura. Ela muda a roupa dela, ela vem para a igreja, agora ela mudou o ambiente, mas ela não mudou dentro dela, ela continua com a mesma mente. Quando fala de paternidade, fala do amor de Deus, às vezes a pessoa tem a dificuldade de encontrar esse amor de Deus. Quando fala que a vida vai ser diferente, que ela vai dar certo, que ela vai chegar em outros lugares, ela fala: não sei, dentro dela ela tem informação já. Às vezes aquelas lutas interiores que muitas vezes qualquer coisinha, um olhar esquisito, a pessoa já pensa: está falando de mim, me deixaram de canto. Pessoas, e eu não estou falando de criança, gente. Eu estou falando de adulto de 40, 50 anos, 47, 35, 70. Pessoas marcadas na sua vida, e não tem nada a ver com o coração, tem a ver com a mente. Ou seja, você foi marcado na sua vida e tem coisas impedindo, e dizendo de um Deus que cura, e dizendo de um Deus que faz das pessoas que encontraram Jesus Cristo uma nova criatura, e você vivendo como uma velha criatura, sem conseguir ir para frente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo está dizendo aqui, no versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se uma pessoa não transforma a mente dela, ela não consegue experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Apóstolo, mas como que a gente faz para transformar a nossa mente? Paulo, ele mostra isso para nós. Primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o passado no lugar dele. Se tem alguma coisa do passado que eu posso ir lá e resolver, vai lá e resolva. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: vai lá e resolve. Apóstolo, mas não dá mais para resolver. Então você vai ter que deixar o passado no lugar dele, lá no passado. Apóstolo, mas o passado me trouxe consequências que você não consegue resolver, você precisa administrar. Diga assim: eu preciso administrar consequências. Um homem que eu vejo com uma sabedoria, uma inteligência emocional tremenda é Davi. Passou pelo que passou, filho perseguindo, e ele continuou firme. Ele sabia o que ele estava colhendo, e ele não desistia de adorar ao Senhor, a ponto de dizer: um homem segundo o coração de Deus diz o seguinte: qualquer coisa que eu perder, tudo bem, só não posso perder a tua presença, Senhor. Só não posso perder a tua presença.
Existem coisas que não foram escolhas nossas, foram escolha de outras pessoas, e talvez essas pessoas nos deram coisas que até são melhores do que deram para elas. Às vezes acontece muito isso com os nossos pais. Amém? Apóstolo, o que a gente faz então? Se eu resolver o passado e ficou lá no lugar dele, se eu administro as consequências do meu passado, das minhas ações, o que é que eu devo fazer agora? Agora você precisa renovar a sua mente e você começar a pensar diferente. Se você já entendeu o que é passado, já entendeu as consequências, já deixou resolvido, agora você precisa começar a pensar diferente, para que ainda que você esteja num ambiente, a sua mente seja diferente daquele ambiente. Amém? Porque às vezes a gente fala assim, não, aquele ambiente. Mas é interessante que nós olhamos para Daniel. Daniel estava num ambiente que não tinha nada a ver com o reino de Deus. Daniel, ele estava num ambiente que ele tinha tudo para estar revoltado, ele poderia ter aceitado as ofertas do rei, porque afinal de contas ele faz parte de um povo que está cativo. Quando o rei Nabucodonosor quer ensinar uma nova língua para eles, quando quer ensinar novos costumes para eles, uma nova maneira de viver, ele está querendo mudar eles por inteiro. Porque se eu ensino uma nova língua, uma nova cultura, ele vai aprender com o quê? A cabecinha dele que vai aprender. O cérebro dele vai registrar essas informações. Daqui a pouco, tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, por não ser praticado, vai ficar de cantinho. Agora ele vai substituir. Então, por exemplo, na mente de Nabucodonosor, quando ele trazia as pessoas para a Babilônia, ele falava, eu vou mudar a cultura deles. Eles vão deixar de adorar esse Deus deles, vai adorar o meu Deus. Eles vão deixar de falar a língua deles, vai falar a nossa língua. Eles vão deixar a cultura deles, vai ter a nossa cultura. E eles vão estar em outro ambiente. Então, ele sabendo disso, na estratégia, ele vai mudar a pessoa por completo. Amém? Quando olhasse para eles, eles já não seriam mais as mesmas pessoas. Seriam roubados na sua identidade. Aí, como nós temos uma identidade formada de um passado muito ruim, se nós não mudarmos essa identidade, nos tornarmos conforme Cristo, a nossa vida não vai para frente. Quem está entendendo? Eles decidem, não. Vocês não vão mudar a nossa cultura. Vocês não vão mudar os nossos costumes. Eu posso estar no lugar físico, mas ele não vai moldar quem eu sou. Não vai mudar minha mente, não vai mudar a minha adoração. Então nem sempre o ambiente que você está é aquele ambiente que você precisa deixar. É aquele ambiente que você precisa influenciar ele com a sua vida. Amém? Não, eu preciso me esconder lá. Eu não posso estar ali. Às vezes Deus te coloca em lugar de trevas para que você seja luz. Amém? Lutero ele teve que aprender isso, porque pensa, talvez até é um pensamento que existe na cabeça de muita gente hoje. Eu queria viver só para Deus. Quem queria viver só para Deus aí? Levanta a mão. Levanta bem alto, gente. Viver só para Deus. Quem queria viver só para Deus? E por que você não vive? Me diz. Você vê como que o problema está aqui na nossa mente? A gente fala e não sabe o que está falando. Classifica para mim o que é viver para Deus. Você está achando que viver para Deus é ficar trancado dentro da igreja? Você está enganado, irmão. Você está achando que viver para Deus é você ficar sentado numa escrivaninha lendo a Bíblia? Você também está enganado. Não, apóstolo, viver para Deus é você não fazer nada. Irmão, você está redondamente enganado. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Às vezes dizem assim, eu queria viver só para Deus. Se você não vive para Deus hoje, você vive para quem? Responde para mim. Ou responde para você. Primeiro você precisa entender, a sua mente precisa gravar isso na memória. O que é servir a Deus, o que é viver para Deus. Porque viver para Deus não significa estar trancado dentro da igreja.
Viver para Deus não é você estar numa escrivaninha só lendo a palavra. Viver para Deus não é só estar em oração. Era isso que as pessoas entendiam no século XVI, onde acontece a reforma protestante. As pessoas, elas estavam numa vida devassa, elas abandonavam aquela vida devassa porque o mundo era pecador. Aí o que eles faziam? Bom, agora eu vou para dentro de um monastério, porque lá é um lugar de santidade. Aí eles se trancavam lá, aí eles começavam a buscar a Deus, aí eles só liam Bíblia, eles só estudavam, mas a gente descobre na história quantas atrocidades aconteceram dentro de monastérios. Por quê? Os pecadores estavam lá, mas sem mente transformada. Aqueles que estavam dentro com uma mente diferente buscavam a vontade de Deus, buscavam ouvir Deus, como Martinho Lutero. Ele estava buscando a Deus, ele está buscando a Deus, e ele está se entregando a Deus, só que ele está entendendo o seguinte: eu sou uma pessoa que eu consigo produzir essa salvação, eu consigo ajudar Deus a me salvar. Então ele se autoflagela, ele está desesperado porque o inimigo sempre está acusando, ele luta contra os sentimentos pecaminosos dele, e aí ele fala: olha, miserável homem que sou, só que ele esquece de desfrutar da graça de Deus. Um dia, nessas orações, nesses devocionais, o Espírito Santo lhe abre a mente, Deus lhe abre a mente e diz para ele vai entender: olha, você, Lutero, você não consegue produzir salvação, você não consegue ser salvo pelas suas obras, você só pode ser salvo pela graça. Ele entendeu isso. Quando ele entendeu, ele pensou: eu estou aqui dentro, sabendo disso, e vou ficar quieto? Automaticamente ele saiu de dentro desse sistema e foi andar no meio do mundo, nas trevas. Só que lá foi o lugar que ele brilhou. Ele disse: eu tive a minha mente transformada, e agora eu vou entregar minha vida a serviço de Deus aonde eu estiver. Paulo, se você acha que servir a Deus é só ficar parado num lugar lendo e orando, Paulo, ele fabricava tendas. Paulo, ele tinha momento que ele teve que pagar aluguel. Existem momentos para todas as coisas, mas aonde ele estava, ele era um pregador do evangelho. Por quê? Porque a mente dele foi transformada. Enquanto nossa mente não for transformada, nós vamos ficar dentro da igreja, olhando o pastor pregar, olhando para os irmãos que estão da religião e dizendo: essas pessoas são do altar, essas pessoas servem a Deus. Eu não tenho essa obrigação e nem tenho esse chamado. Por quê? Sua mente não foi transformada. Você está num lugar, mas você não foi transformado em nada, nem dentro da igreja e nem lá fora. Porque a sua mente deixou o quê? As coisas de Deus dentro da igreja. Deixou as coisas de Deus lá dentro do seu quarto. Você, quando sai do seu quarto, quando você sai do seu momento a sós com Deus, é a hora de você iluminar para as pessoas o quanto você esteve com Deus. Amém? Então viver para Deus não é viver excluído do mundo, mas é viver na presença de Deus andando pelo mundo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vê como a nossa mente. E isso nós podemos transferir para todas as áreas da nossa vida. Como é que nós dizemos? Tivemos um encontro com Deus. Somos uma nova criatura, mas com os mesmos sentimentos, com os mesmos padrões na mente. Pensando do mesmo jeito. Que transformação houve? Você só saiu de lugares, mas não foi transformado. A igreja está cheia de gente assim. Quem está entendendo? Veio para a igreja. Tem gente que tem 10 anos, que se você 10 anos de igreja, não é 10 anos de idade, 10 anos de igreja. Se você sentar com ela e falar para ela: me explica o que é o plano de salvação, a pessoa não sabe falar. Como assim não sabe falar? 10 anos que você foi salvo, você não sabe falar do plano de salvação?
livro discipulado para vocês, por favor. Quem não tem, leia, porque está lá o plano de salvação. Você foi salvo de uma coisa há 10 anos, ou de uma coisa, ou de alguém, né? Melhor dizendo assim, que você nem sabe que você foi salvo. Você está comemorando uma salvação de que você não sabe nem de quem. Como é que você transformou a sua mente? Como é que nós podemos dizer que fomos perdoados de todos os nossos pecados se nós não sabemos dizer como é que nós somos perdoados? Como é que nós podemos falar de salvação se não sabemos como é que nós fomos salvos? Tudo isso é informação. É você conhecer. O conhecimento é o que transforma a gente. Amém? Conhecer a palavra de Deus, conhecer a nossa vida, conhecer as nossas enfermidades, conhecer as nossas limitações, conhecer o nosso passado, conhecer as coisas que nos travam, conhecer. Tudo vem pelo conhecimento. Quando você se conhece, quando você conhece o ambiente, quando você conhece o que você faz, não é só uma informação, você tem conhecimento, você tem experiência com aquilo, você está transformando a sua mente ou não. Ou você está travado lá no passado, ou você está transformando a sua mente com novas informações. Após como que a gente faz para transformar? Você precisa trocar as informações. Amém? Tem um negócio no carro, eu não manjo muito, mas eu sei que faz isso. Os carros mais novos, os mais tecnológicos, mais ainda. Mas tem um scanner para cada carro. Não é assim? Não é assim, cara? Você gosta de carro? Você pega e vai lá, um carro no mecânico, não é isso, Ariel? Você vai lá, coloca a pessoa, espeta ali no negócio e dá a capivara do carro. Tudo que aconteceu nele. Não, um dia foi um combustível ruim, daí dá direto, né? Tem um combustível ruim que você colocou no carro, então ficou gravado na memória do carro. Sim ou não, não é assim? Está lá gravado na memória. O Fusca não tem isso daí, mas os carros novos têm. Aí você coloca lá. Esses dias atrás eu peguei e fui num amigo, porque o rapaz falou, não, tem um problema na aceleração do carro. Aí eu falei, vou levar lá no amigo. Levei lá no amigo, o amigo foi lá e olhou. Deixa eu ver aqui. Passou. Tudo direitinho, bonitinho. Falou, não tem nada, mano. Não, mas disseram que tem. Falei, não, mas olhando aqui, ó, tem nada. Para não dizer que não tem nada, hoje não tem nada, mas pode ser que em algum momento foi colocado uma gasolina que não foi boa. E aí ficou registrada essa falha. Mas é fácil de resolver. Quando olhou, está limpinho. Ou seja, ele apaga da memória. Mas a gente consegue apagar da nossa memória? Eu queria um aparelho desse, né? Um chip, pegar, nem que fosse a palavra da gente pegar, espetasse na gente, a gente clica o delete, puf, acabou. Tudo novo. Aí a gente presta mais atenção na gasolina que a gente coloca no nosso carro, ou seja, a gente toma cuidado com aquilo que a gente coloca na nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu posso não apagar todas as coisas, mas eu posso substituir as memórias. Eu posso substituir as informações. Eu não preciso viver essas coisas. Essas coisas não precisam estar gravadas em mim para o resto da minha vida. Eu posso lembrar delas, mas elas não terem mais poder sobre mim. Ou seja, eu sei o que aconteceu, eu sei quanto dói, eu sei as marcas que eu trago na minha vida, mas essas marcas não me travam mais. Por quê? Foram marcas na minha vida, mas não são mais enfermidades, porque eu me encontrei com Cristo, fui sarado das minhas enfermidades, agora eu prospecto a minha vida de uma outra maneira, porque eu tenho um outro olhar, eu enxergo de uma maneira diferente, porque eu tive a minha mente transformada. Amém? Só que não adianta a gente dizer, eu sou uma nova criatura, mas com velhos hábitos. Amém? A gente come porcaria. Quem come porcaria? Eu provo que come porcaria. Muita coisa na vida corrida, no fast food, que a gente muitas vezes tem que passar por ele, né? A gente não sabe o que comer à noite. É terrível, né, pastor Vitor? Né? Você fala, meu Deus, obrigado a comer o que vier, a hora que der. Não é assim? Só que às vezes, olhando por um lado externo, existe isso. Mas internamente a gente também está se alimentando de um monte de porcaria. A gente se alimenta de palavras que dizem para a gente. Por quê?
as pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes, e a maioria das vezes, as palavras que dizem têm o poder de ferir, de impulsionar ou de travar a gente. Porque elas são importantes para nós. Amém? Então elas têm acesso aos nossos sentimentos. E por ter acesso aos nossos sentimentos, elas nos gravam. Elas trazem informações para nós que tanto pode nos propulsionar a coisas grandes, como pode travar a nossa vida. Mas aí Paulo, como que pode um negócio desse? Eu olho para a vida de Paulo, eu vejo que ele é um homem extraordinário. E esse é o tema que nós ministramos de terça-feira. Como alcançar uma mente extraordinária igual a de Paulo. Ele ensina para nós como que a gente pode alcançar isso. Ele dá informações, e eu falei um monte de vezes para vocês, já em vários cultos aqui, e infelizmente às vezes eu estou falando coisas e as pessoas estão se alimentando de outras coisas. Eu estou falando uma coisa, eu estou falando alho e as pessoas estão entendendo bugalhos. Deus está falando uma coisa e a gente está agindo fazendo outra. E depois a gente quer o mesmo resultado. A gente fala, não, a palavra de Deus diz, mas você não transformou a sua mente, você não transformou as suas ações. Você não foi para frente porque você mesmo está se travando. Deus está olhando muitas vezes para nós e falando assim, cara, você está se machucando. Você mesmo está se ferindo. Quem está entendendo? Aí depois você fala, Deus, você está se mutilando. Não, apóstolo, não estou me cortando, não, dentro de você. Porque uma coisa interessante que a gente precisa aprender, às vezes eu estava conversando com uma pessoa, como que ela enxergava uma pessoa suicida? Nossa, o cara foi tirar a vida e tudo mais, o cara queria morrer e tal, não sei o quê. Eu falei, não, você está olhando numa ótica errada. Ele está com uma dor tão grande que ele quer alívio da dor, não é que ele quer morrer. Ele quer alívio da dor. As pessoas que muitas vezes estão passando por problemas psiquiátricos, isso, se cortam, porque ela está querendo se ver livre de uma dor. E essa dor está levando ela ao caos. E ela está chegando ao ponto de querer tirar a própria vida porque ela não aguenta a dor. Então imagine o tamanho da dor que essa pessoa está sentindo. Quem está entendendo? Imagine as acusações, imagine a mente dela como é que está. Está uma bagunça só, a pessoa não vê uma saída. Quando eu olho para Paulo, eu falo, meu Deus, esse homem teve uma mente tão transformada. E ele ensina para a gente como que a gente pode fazer para transformar isso. Tem que mudar tudo. Diga assim, preciso mudar tudo. Já que você entendeu que para viver para Deus eu não preciso estar trancado numa igreja, você precisa ressignificar a sua vida e dizer, daqui para frente eu vou viver para Deus aonde Ele me colocar. Amém? No lugar que Ele te colocar é o lugar de você iluminar. Mas o que é que vai trazer essa força para você? A própria palavra de Deus. Se a gente está falando, estou tentando pulverizar as coisas para vocês. Se nós estamos entendendo que é através do conhecimento, é através das informações que você vai obtendo, a sua mente vai sendo transformada, automaticamente essas conexões neurais que vão acontecendo, vai trazendo um novo padrão de memória. Se começa a ver que aquela pessoa que andava de cabeça baixa, se sente derrotado, essa pessoa começa a olhar mais, não nariz empinado, mas levanta a cabeça, ela não anda mais de cabeça baixa, ela começa a entender que ela precisa se amar, que ela precisa perdoar, ela precisa viver algo diferente, ela precisa deixar os mortos lá para trás, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, e agora viver em novidade de vida, agora viver uma nova história, é não viver uma vida atormentada por um passado. Eu era, não sou mais, eu fiz, já não faço, eu abandonei, agora eu sou uma nova criatura, e quem está em Cristo, nova criatura é, mas como que a nova criatura vive? Esse é o problema. Que nós falamos,
E o difícil não é falar. O difícil é o viver aquilo que nós estamos falando. Aí Paulo ele dá um conselho para nós. Vamos lá. Em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Ele dá uns conselhos, eu gosto muito dessa parte aqui da palavra. Capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Diga assim, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em quem? É claro isso aqui para nós. Olha uma mente transformada. Antigamente, uma mente antiga, ela se alegrava com as coisas que aconteciam ao seu redor. Puxa, ganhei na loteria. Oh, que feliz. Consegui aquele emprego. Ah, eu consegui aquela promoção, eu consegui isso. Isso são momentos felizes, sim ou não? Momentos que nos proporcionam coisas boas, bons sentimentos. Mas são coisas que nós podemos apoiar a nossa vida? Quem já trabalhou e ficou desempregado aí? Também. Quem já investiu no negócio e não deu aquele resultado que você esperava que ia dar? Frustrou? Quem já acreditou em alguém e foi decepcionado? Oi. Maldito o homem que coloca a sua confiança, o seu apoio, o seu estribo no homem, porque certamente poderá ser frustrado. Colocar o apoio da nossa vida em filhos, em marido, em esposa, em dinheiro, em governo, em carro, em qualquer coisa, irmão, às vezes você vai estar feliz, às vezes você não vai estar. Sim ou não? Temos lutas, temos dificuldades, nem todos os dias a gente acorda do mesmo jeito. As nossas parceiras ou parceiras também nem todos os dias acordam do mesmo jeito, são pessoas diferentes, sim ou não? Se ele fala assim, eu vou casar para ser feliz, eu não acho que vai ser um bom negócio, porque o casamento vem um monte de adversidades. Você precisa estar feliz para poder casar, porque colocar nas costas de alguém a sua felicidade é um peso muito grande para o outro. Quem está entendendo? Ou seja, o que Paulo está ensinando para nós aqui é alegrai-vos, sejam felizes, tenham contentamento, tenham uma vida feliz, regozijai, ou seja, se alegrem muito, mas se alegrem em quê? No Senhor, porque Deus é fiel. Abacuque, quando ele faz a oração dele, ele diz, ainda que a figueira minta, olha, não haja vacas nos currais, ou seja, as condições externas não estão boas, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Todas as pessoas que colocaram as suas expectativas em Deus não foram frustradas. Quem está entendendo? É isso que ele está dizendo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu nunca vi pessoa murmuradora ser grato e se alegrar. Já viu um murmurador feliz da vida? Eu não vejo. O murmurador está sempre assim, sol, hein? Eu odeio sol, muito quente. Aí está frio. Nossa, para que esse frio? Choveu, para que essa chuva? Não tá bom. Mas você queria tanto isso, mas não está bom. Tudo a pessoa murmura. O povo de Israel no deserto, está lá, povo que murmura. Ainda bem que era só eles, nós não somos assim, né? A gente só tem coração grato. A gratidão, ela pertence à vida de uma pessoa que entende que não merece nada. Uma pessoa que não tem direito a nada, ela tem um coração grato por tudo aquilo que ela tem. Quem não tem o coração grato por tudo aquilo que tem é que entende que alguém está devendo alguma coisa para ela. Primeiro, a Bíblia já nos ensina, se nós temos que nos queixar, nós devemos queixar de quê?
dos nossos pecados, porque todas as coisas ruins que nós colhemos são dos nossos pecados. Sim ou não? Ponto. Deus é bom. Por isso que Paulo, quando ele vai falar com as pessoas, diz assim: se é que provastes que Deus é bom. Você provou que Deus é bom? Nós adoramos aqui. Tu és bom. Em todo tempo tu és bom. Será que nós temos o coração grato por essa bondade de Deus e reconhecemos que verdadeiramente Ele é bom? Se nós reconhecemos que Ele é bom, nossa mente entende o que nós estamos falando, nós vamos ter uma vida extraordinária todos os dias que nós acordamos dizendo: Senhor, eu te sou grato pela minha vida, eu sou grato por este ar que eu respiro, eu te agradeço por esta manhã eu estar de pé. Gratidão, diga assim, mente transformada. Gratidão. Não é bom estar do lado de uma pessoa que é grata? É bom, né? A pessoa grata, ela é feliz. A pessoa grata, ela sempre reconhece que ela tem mais do que ela precisava, ou mais do que ela merecia. Paulo, ele está ensinando uma coisa que ele vive. Ele está na prisão, agradece. Ele precisa ir trabalhar, ele agradece. Ele sabe tanto ter fome, ele sabe como ter abastança, porque ele mesmo diz que ele pode o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente não tem a mente transformada, aí a gente pensa o quê? Eu tudo posso, eu vou conquistar aquilo impossível, eu vou conquistar aquilo. Não, nós podemos enfrentar qualquer coisa, porque nós somos fortalecidos por Deus. Se a porta fechar, a gente dá glória. Se a porta se abrir, a gente dá glória. Se tudo der certo, a gente dá glória. Se tudo não der certo, a gente dá glória, porque nós estamos dependendo de Deus. A mente foi mudada. Amém? Ele continua dizendo: seja uma pessoa moderada. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que ele está dizendo aqui assim da moderação? A gente saber passar pelos momentos da vida. Saber que a vida, ela não vai ser só de altos. Ela tem altos e baixos. Esses dias, um tempo atrás, a gente estava falando, Carlos, um dos meninos que a gente estava falando sobre colocar numa luta, né? E um rapaz que não tinha perna, né? Para lutar o jiu-jitsu com outro rapaz. Só que o nosso rapaz não tem o braço para lutar no jiu-jitsu. E aí ele conversando assim, foi muito engraçado. Que aí juntou eu com os meninos todos dentro do carro, levando eles lá, e eles falaram assim: se o professor me pegar, vixe, mas nossa, aproveitar que o cara não tem a perna, eu vou pegar ele. Aí eu falei assim: ele vai aproveitar que você não tem o braço. Ele vai aproveitar que você tem a sua dificuldade também. Porque eu tenho certeza que você vai para lá sabendo que você tem duas pernas para pular nele. E eu tenho certeza que ele vai estar lá com a certeza que ele vai pular em cima de você com os dois braços dele. A gente queria sempre olhar e falar assim: eu estou numa situação melhor. Nem sempre você está nessa situação melhor que você pensa. Às vezes você pensa que você é o vencedor. Quem é que não treina para não trazer a medalha, não é? Eu treino, quero chegar bem. E a gente, não adianta, gente. Eu gosto de assistir, por exemplo, Canta Comigo, The Voice, eu gosto desse negócio, ver aquela meninada cantando. Eu falo, puxa, que da hora, né? Infelizmente, quando a gente vê adulto, a gente fala assim: comecei na igreja, né? Mas depois não está mais, muitas vezes. Mas a gente olha assim, e por mais que você tente amenizar a dor da criança ou de alguém, e para entender que perdeu. Ganhou. Primeiro é primeiro, segundo é segundo. Nem sempre você vai ser primeiro. Às vezes você vai ser o primeiro, às vezes vai ser o segundo, às vezes você nem vai aparecer na foto, mas tudo bem. Você fez o seu melhor. É saber passar pelas situações. Nem sempre você vai ter churrascaria. Seja moderado. Aprenda a desfrutar da sua churrascaria enquanto você pode, e que você possa até o final da sua vida. Mas a gente não sabe. Nada está nas nossas mãos. Precisamos ter uma vida moderada e saber desfrutar de cada momento da nossa vida. Quem tem uma mente que sabe viver desse jeito é uma pessoa que tem uma mente extraordinária. Amém? É conselho de Paulo. Aí ele diz:
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Características aqui. Primeiro, precisamos aprender o que é ansiedade. As pessoas pensam que ansiedade é aquele negócio, fala assim, puxa, amanhã eu vou viajar e eu estou ansioso para ir. Nossa, você está em pecado, irmão. Isso não é ansiedade. A ansiedade que Paulo está trazendo aqui é um nível de estresse tão grande que a pessoa fica desesperada. A pessoa perde a fome, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa da ansiedade daqui a pouco está entrando numa depressão. Quem está entendendo? É disso que Paulo está dizendo. E ele está ensinando para nós aqui. Ah, apóstolo, depressão é do diabo. Bom, de Deus eu tenho certeza que não é. Mas são coisas que acontecem porque nós não cuidamos da nossa saúde emocional. Isso eu tenho certeza. Amém? Ai, é o diabo. Não, não é. Mas tenho certeza que ele gosta dessa arma. De deixar a gente em depressão. Por causa da nossa solicitude. Por causa do nosso desespero de ter o controle sobre todas as coisas. Isso dá um desespero na gente. Sim ou não? Olha só. Ele diz assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. É o estilo da oração que a gente precisa aprender. Apresentar a Deus as nossas necessidades. Sabe por quê? Por que a gente ora e por que há necessidade da gente falar as coisas? A gente está trazendo tudo de dentro de nós para fora. E apresentando a Deus. Quando você vai, por exemplo, sentar com o psicólogo e vai conversar, você não vai abrir o seu coração? Você não vai colocar tudo que está dentro de você para fora? Aí você sai e fala o quê? Nossa, estou me sentindo até mais leve. Se você desabar, quando você ora, você desabafa com Deus todas as suas dores. Você coloca para Deus alguém que não te julga. Esse relacionamento com Deus é tremendo, irmão. Quando a gente vai falar com as pessoas, às vezes as pessoas nos julgam. Agora com Deus não, com Deus você pode arrancar a máscara. Diga assim comigo, o personagem pode ir embora. Com Deus o personagem pode ir embora. Com Deus você fica nu diante dele e não precisa se esconder. Quando Deus vem falar com Adão, fala, Adão, você pecou, cadê você? Ele está na onde? Escondido. Tem como se esconder de Deus? Não tem. Ele deveria ter confessado, desfrutado do perdão e do amor de Deus. Deus, ele conhece a gente lá atrás da moita. Diga para o irmão do seu lado, sai de trás da moita e vai falar com Deus. Mas às vezes a gente faz umas foinhas de justificação. A religião falsa, aquela que produz justificação diante de Deus. Deus fala assim, essas folhinhas não me cobrem. Mas quando você vai na presença de Deus, diz assim, não, eu vou até a tua presença, Senhor, mas eu vou com o sangue de Cristo, eu vou com o sangue do Cordeiro na tua presença, Senhor, tu conheces quem eu sou. Aí o pai fala assim, vem, sem personagem nenhuma, apresenta quem você é. De verdade, não apresente personagens para Deus, que Deus não conversa com personagens. Amém? E aí ele diz assim, oração e súplica, mas no final sempre termina com o quê? Ações de graça. O que é ação de graça? Gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Opa, duas coisas agora ele citou aqui. Mente e coração. Mente transformada, vida sentimental transformada. Quem está entendendo? Transformou mente, transforma a maneira de sentir as coisas. Amém? É isso que ele está dizendo aqui para nós. Aonde nós vamos ter a mente guardada? Em Cristo Jesus. Uma nova mente blindada pelo capacete da salvação. Amém? Ah, apóstolo, aí beleza. Vamos montar o cardápio agora? A receita. Diga assim comigo, em que pensar? Diga forte, em que pensar? Vamos lá.
Aí você analisa. Finalmente, irmãos, você chega numa conclusão. Tudo o que é verdadeiro. Gente, se disseram que você é uma derrota, isso é verdade? Você é um derrotado? Então por que você vai ficar ocupando sua mente disso? Você não é um derrotado. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. A salvação é para você. Existe novos céus, nova terra. Você tem um Deus que te ama, um Deus que perdoou os seus pecados, um Deus que te encheu do Espírito Santo, um Deus que te chamou para servi-lo, um Deus que te chamou para viver uma nova história. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... A verdade antiga é inferno, longe dos caminhos do Senhor, condenação. Deus, ainda que me amando, a justiça dele seria exercida sobre mim e eu não tinha salvação de jeito nenhum. Mas agora nova condição. A verdade é que eu era assim, agora eu sou assado. Antes eu era assim, agora eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Agora eu penso diferente, agora eu ajo diferente, eu sinto diferente, agora tudo é diferente. A minha vida mudou. Essa só o Grupo Elo cantava. Se alguém sabe o que eu estou dizendo, vai lembrar. Essa é a antiga, mas veio na minha mente. Ele diz então, o que é verdadeiro é o que deve ocupar minha mente. Tudo que é respeitável é coisa boa, é de respeito, é justo. Olha a vírgula, ele diz aqui, tudo que é justo. Existe pureza nos meus pensamentos? Tudo que é amável, coisa que edifica, é coisa boa para o próximo, é coisa boa para mim. Gente, assim é bom demais estar perto delas, não é? Sim ou não? Pessoas que querem o bem para si, querem o bem para os outros também, não é bom? É bom demais isso. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Opa, peraí. Pensamento, nós podemos alimentar os nossos pensamentos. Sério, apóstolo? É. Aí você vai lá e fica virando ali no... É rolando que fala? Subindo assim? Só vendo besteira. Tem nada de bom. Beleza. Não edifica isso, não é bom aquilo, não edifica aquilo outro, não edifica aquilo outro. Se você começar, para comigo de verdade, ou pare com você mesmo, de todas as coisas que você tem investido o seu tempo, quantas delas realmente transformam a sua vida? Exemplo. Se eu quiser vender uma Ferrari, último lançamento, eu divulgo na televisão e as pessoas vão comprar. É isso? Não? Tem público específico para isso, sim ou não? Carro de 1,5 milhão, de 2 milhões, eu divulgo. Vai lá, não falando mal de alguma empresa, vai lá na Casas Bahia que você encontra lá. A Magazine Luiza vende, o público da Magazine Luiza é aquele público que compra carro de 2,5 milhões, não é esse, pastor? Não é. Público específico. Tem horários na televisão que são caros, porque tem público específico. Um dos horários mais caros são os horários de futebol. Nos horários, vocês já perceberam isso? Que nos horários que tem a grade infantil, as coisas são voltadas para o público infantil, não é isso? As marcas, Nike, outras marcas, são voltadas para aquele outro público, está ali também. Então existe público para todas as coisas. E eu não estou aqui querendo selecionar muito, é só uma coisa inteligente de marketing, não é assim que funciona, gente? Não é assim, Letícia? É assim que funciona, o público que você quer atingir. Só que pessoas que estão em determinado nível e vivendo determinadas coisas, ela não tem tempo para outras. Amém? Por quê? Ela está pensando em ganhar milhões.
E tem gente que está querendo dar um jeito de financiar o celular de 5.000, mas não tem condições de comprar o de 1.000. Sim ou não? Públicos diferentes com mente diferente. São públicos que vivem outras coisas. Mas só que pessoas que vivem naquele mesmo público são pessoas que pensam do mesmo jeito. Se você não tiver mente milionária, você nunca vai ser milionário. Sim ou não? Tem que começar com isso. Não vejo a hora de ser milionário para não fazer nada. Irmão, eu nunca nem vai ser milionário, né? Eu sou doido para abrir uma empresa para mim. Você não é nem bom funcionário, como que você quer abrir uma empresa? Você não consegue honrar nem como funcionário. Como é que você vai ter gestão do seu tempo como empreendedor? Você fala como empreendedor, mas a sua mente não é de empreendedor. Sim ou não? Eu tenho mente de patrão. Que horas trabalha? Não. Final de semana não abro mão. Não trabalho. Na semana, é 8 horas, meio-dia eu paro. Quando eu almoço, 1 hora, mas eu volto 1h30. Aí depois deu 5, já está perto das 6, eu já estou desligando as máquinas. Que 6 horas eu vou embora. Tem mente empreendedora? Não. Eu quero saber meu salário, meu centavo. Faltou 10 centavos. Olha, cadê meus 10 centavos? Olha, você descontou 10 centavos, chefe. É aquilo. Trabalha para pagar cartão. A mente da pessoa funciona assim. Adianta colocar essa pessoa para dirigir uma empresa? Ela não vai cumprir horário. Ela não vai ser responsável. Ela vai chegar a hora que ela quiser. É um mau funcionário. Sim ou não? Vai ser bem sucedido? De graças a Deus ele está ganhando 1.500 conto. Com os descontos dá uns 800, mas pelo menos tem alguma coisa. Porque se colocar você para trabalhar e depender da sua produção, tu morre de fome. Primeira coisa que precisa ser mudar é a sua mente. Pessoas comprometidas com o emprego são pessoas que crescem, sim ou não? Eu conheço um monte de gente. Gente, sincero. Tem aqui pessoas, até Arilson, virou amigo, né, Arilson? É fácil você encontrar uma pessoa para reformar o carro, junto com você lá e falar assim, eu confio nesse cara, irmão. Esses dias eu não passei lá, não estava falando disso. Eu tenho outro amigo na rua de baixo da rua de casa, que ele trabalha com som automotivo. Você fala com ele, ele fala assim, eu não consigo encontrar um profissional para mim, para estar aqui do meu lado. É tudo centralizado em mim. Não é fácil encontrar pessoas comprometidas com aquilo, porque a mente dela não é de comprometimento. Só que uma pessoa que não é comprometida assim, ela não é comprometida com um montão de coisa da vida dela. Quem está entendendo? Como? A Bíblia diz que nós temos que ser para os nossos patrões o quê? Como cristão? O quê, gente? O exemplo. O patrão tem que falar assim, como esse cara, essa menina é tremenda aqui. Pessoa comprometida, porque ele me serve como ele serve o Deus dele. Olha, não é assim que a Bíblia diz que é? Não é isso, gente? Estou errado? É bíblico. Olha, honrar pai e mãe, desonra, mas está tudo na mente. Você nem pensa em honrar ninguém. Você não pensa em honrar Deus, você não pensa em honrar as pessoas, você não pensa no compromisso que você tem, você não tem compromisso com as coisas. Mente precisa ser transformada. Quem está entendendo? Mas eu estou sonhando grande. Irmão, sonha que não paga, mas não reclame do jogo dos outros. Eu costumo dizer que cada um tem seu jogo. Não olhe o resultado das pessoas, olhe os seus. Amém? Ele diz, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamentos. Versículo 9, para judiar mesmo. O que também aprendestes, olha, repete aí comigo. O que aprendemos, o que recebemos, o que ouvimos, o que vimos, devemos praticar. Nossa, teve um monte de informação. Olha, o apóstolo hoje parecia aula, o culto, hein? Mas que palavra tremenda, hein, meu? Olha,
refleti muito. Amanhã, céus, ó dia, ó azar. Pergunta para o irmão, o que você foi fazer na igreja? Você não quer ter uma mente extraordinária? Quem quer ter uma mente extraordinária? Começa a pensar extraordinário. Sabe aquela pessoa que pega e vê um negócio assim, ó? Aqui, ó. O controle está aqui, ó. O controle está aqui, ó. No chão. A pessoa diz, eu tenho uma mente extraordinária. Diga assim, eu tenho mente de servo. Vocês estão com medo, gente. O pessoal que está assistindo fala assim, o pastor deve estar pregando para ele mesmo, sozinho. Não deve ter ninguém na igreja. Tenha medo, não diga assim, eu tenho mente de servo. E servo, serve. Amém? Aí a pessoa fala, sou servo de Deus, hein? Sou servo de Deus. Matuzzi, aqui, ó, o controle no chão. Ei, servo, tá com um probleminha na coluna? Vem fazer exercício na quarta, no jiu-jitsu, na crocância, não é? Alguém deixou esse negócio aqui no chão. Melhor deixar aqui antes que alguém dê uma bica e estoure, né? Servo, serve. Eu sei o que é ser servo, então pratique o que é ser servo. Pratique aquilo que você está conhecendo. Fé sem obras é morta. Está juntando todas as informações aí, amém? Quer ser diferente dos seus pais, mas faz a mesma coisa que eles. Quer ser diferente da sociedade, mas faz a mesma coisa que a sociedade. Quer ser o melhor funileiro, mas faz o que os pé de porco faz, gambiarra. Diga assim, uma pessoa extraordinária tem mente extraordinária. Amém? Ele pratica. E depois de tudo isso, Deus será convosco. Diga assim, Deus será conosco. Para a gente fechar. Tudo isso que eu falei para você justifica a vida de Josué como um vitorioso. Eu fecho com ela. Josué capítulo de número 1. Eu amo essa parte. É forte. Você está refletindo na palavra de hoje, irmão? Amém? Você vai mudar a sua vida hoje, amém? Você vai ressignificar. Eu falo para você que eu estou pregando para você, mas eu vejo que eu posso ser melhor também. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Eu sou ser humano, não consigo ser perfeito. Eu posso ser melhor, amém? Eu posso viver uma nova história. Eu dou graças a Deus, porque nem sempre eu tive essa mente. Mas hoje eu tenho. Eu tinha uma mente, sabe aquela mente de pombo? Sabe aquela mente de pombo, irmão? Já viu o pombinho? Vai lá no Bosque Maia comer um cachorro quente lá. Aí eles vêm tudo assim, ó. Bom, parece que caiu alguma coisa, ele já está o quê? Bicando o chão. Se cair a batata palha, ele bica ou não bica? Bica. Se cair um pedaço de pão, ele bica um pedacinho de pão ou não bica? Bica, dá até quebra-pau entre eles. Se jogar salsicha, eles bicam? Bica também. Não sei se eles gostam. Nem sei se vai fazer bem para a saúde dele, mas que eles comem o que der. Aí junto, e o pior é que eles estão tudo assim, tudo bando assim, né? Eles andam em bando. Diga assim, pombo anda em bando, né? Aí, acho que eles ficam tudo valente, né? Jogando as coisinhas para eles, vão pegando. O que você jogar, vai. Aí eles acostumam que aquele lugar tá ali, vai ter comida. Eles vão para algum outro lugar. Eles ficam tudo lá, irmão. Fica aquele bando ali, só esperando você. Já não bastasse as pessoas que pedem, agora os pombos também ficam pedindo. Aí eles ficam tudo lá para você, aquela carinha de dó. Show. Mas ele não vai embora, ele fica ali. Porque sabe que vai sobrar algum resto para ele.
Mente de pombinho. Galinha também não é assim? Ela fica lá. Ela até voa. Galinha não voa? Voa? Ela voa. Só que ela voa até a árvore ali, assim, uma alturinha e já fica ali. Na casa da minha avó lá, quando a gente tinha lá uma jabuticabeira, que era da hora, jabuticabeira não tem mais. Lá em Minas. Quando dava a noite, assim, o horário das galinhas, um pouquinho só, a voadinha rápida, até ali. Juntava tudo ali. Quando era no outro dia, aí descia as galinhas tudo, jogava o negocinho pra aquela vidinha ali. Quando você olha para a águia, ela voa, mas ela voa bem alto. Quando ela vai dar o bote, irmão, ela vai certeiro. A águia come qualquer coisa? Ela tem um paladar seletivo. Ela sabe o que ela come. Quem está entendendo? Diga assim: que mente eu tenho? Ai, apóstolo, não sei. Então pense aí. Capítulo 1 e versículo de número 7. Você já conhece a história. Depois de Deus falar com Josué e falar assim: ó, Josué, a responsabilidade que eu assumo com você é a mesma que eu assumi com o Moisés. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se amanhã Deus quiser me levar e chamar um de vocês aí, ó, qualquer um de vocês, e falar assim: vem cá. Assim como eu fui com a Dilson, você pode ir, viu? Pode acreditar, porque Deus tem sido fiel até hoje e vai ser sempre fiel. O dia que Deus disser para você assim, ó, assim como eu sou com o seu líder, eu vou ser com você, irmão, não tenha medo. Porque eu vou dizer, eu estou em lugar de honra e Deus tem provido na minha vida em todos os sentidos e tem transformado a minha mente. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Depois de dizer, Josué, seja forte, seja corajoso. Você vai assumir a responsabilidade, levar esse povo para dentro da terra prometida. Eu preciso te dar uma alimentação, vou te dar uma dieta. Diga assim: Deus deu uma dieta para Josué. Essa dieta é para você e é para mim. Amém? Tudo isso que a gente falou está aqui, ó. Porque Josué foi um cara vencedor. Uma vez. Olha como, gente, é extraordinário. Meus líderes, eu vou ministrar isso para vocês. Josué não andava com o povo, Josué andava com o líder. Ele tinha uma mente diferenciada. Deus o chamou, disse para ele: eu vou ser com você como eu fui com o seu líder, eu vou ser com você. Foi, então eu topo. Eu conheço a vida do meu líder, eu sei o quanto o Senhor fez milagre na vida dele, eu topo então. Ou seja, tem que andar do lado do líder, tem que ver Deus agindo na vida do líder, porque quando você tiver que assumir alguma coisa, você está já andando em lugares altos. A águia anda com... e não pegou. Então tá bom. Tão somente, versículo 7, seja forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, ou seja, praticar o que a palavra está dizendo. Diga assim comigo: praticar o que a palavra está dizendo. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, a palavra de Deus é o trilho para a sua vida e para a minha vida. Nem para a direita, nem para a esquerda vamos andar nela. Amém? Não cesses de fazer o quê? Falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de quê? Fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Faça a prova do Senhor e diga: Senhor, eu vou pegar a tua palavra e vou colocar em prática. E aí eu quero ver se a minha vida vai mudar. E depois você senta comigo e paga o café, que você vai estar muito bem sucedido. Você não entendeu também, não, mas um dia você entende. Ouvir, meditar, falar, praticar. Amém? A boca fala do quê? Mas coração tem alguma coisa dentro? O que está falando então na verdade? Na mente. Você fala do que tua mente está cheia. A tua mente está cheia de coisa que não edifica, está cheia de coisa que não vale nada.
Só que você está alimentando a sua mente. E como que a gente alimenta a mente? Com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Amém? O que você está ouvindo? O que você está lendo? Você é a média das pessoas que você anda, dos livros que você lê. Olha só, a palavra de Deus finaliza aqui para nós. Não te mandei eu? Diga para a pessoa que está do seu lado, está ouvindo? Mas ela está meio desanimada, diz assim, está ouvindo, cabeção? Não te mandei eu? Diga para a pessoa, Deus não te mandou? Diga assim, para de ser procrastinador. Amanhã eu resolvo. Odio isso. Amanhã a gente resolve. Amanhã você não sabe nem se você vai estar aqui. Pode deixar que eu vou lá e resolvo. Vamos embora. Não posso deixar para amanhã. Não sei se amanhã a gente vai estar aqui. Vamos resolver esse negócio. Viu que ficou legal a câmerazinha aqui? Depois a gente faz. Não, vamos dar um jeito de resolver esse negócio. Vamos pendurar esse negócio. Não é assim, cara? Eu preciso do cabo, vamos dar um jeito, vamos arrumar. E vamos, troca cabo, e puxa outro, e faz outro negócio. A gente precisa resolver. Enquanto não resolver, a gente não fica tranquilo. Por quê? Não posso deixar para amanhã. Dá para confiar em pessoas assim? Assim dá. Pessoa que não resolve? Dá não. Pode deixar que eu faço. Só nem vem. Nem avisa. Nem dá satisfação. Nada. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é confiável? E diga assim, pode te entregar coisas grandes nas mãos? Pergunta, irmão, me ajuda a pregar, por favor. Diga assim, pode entregar coisas grandes em suas mãos? Criança pequenininha, você dá copo de vidro para ela lavar? A maioria das vezes as menininhas, né, vê a mãe lá lavando. Vou ajudar, mas vou ajudar. Pelo menos eu acho que era assim, agora é uma nova geração, né? Vou ajudar, mãe. Você dá o copo de plástico. Se ela derrubar e quebrar, não tem problema. E se quebrar? Agora você vai dar o copo de vidro para a menina se cortar todo? A mesma coisa, você descobre as responsabilidades que as pessoas podem ter quando você dá coisas pequenas nas mãos delas. Quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Diga para a pessoa do seu lado, desperta, irmão. Só para fechar. Não te mandei eu? Então vai, abençoado. Seja forte e corajoso, porque Deus não chama frouxo. Eita, meu Deus. Ou é ou não é? E hoje tem garantia nos dias de hoje. Se é ou não é. Sim ou não? Ou vai ou não vai. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência. Quem não honra as palavras, quem não vai honrar os horários, quem não vai honrar as coisas, desconfie. Está dizendo aqui, seja forte e seja corajoso. Eu tenho medo. Senta aí. Olha para Gideão, meus líderes. Ele teve que ir com 300, que disse assim, é nós, pelo Senhor e por Gideão. Mas os covardes tiveram que ficar. Aqueles que não estavam de olho na batalha tiveram que ficar, porque não se vence batalha com gente que não está alinhada, com pessoas que não estão de olho no campo de batalha. Só se vence com pessoas que estão unidas, primeiro com Deus, depois com o líder, e sabe o que estão fazendo. Não importa quantos sejam, mas que sejam 300 focados naquilo que estão fazendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Estou terminando, gente, eu estou empolgado, mas eu estou terminando. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se coloca de pé em nome de Jesus. Deus te mandou? Não temas. Vai lá, vai dar certo. Mas e o medo? Você vai vencer o medo. É só você alimentar a sua mente da coisa certa. E o que é certo para a gente se alimentar? Palavra de Deus. Deixa um pouquinho o Face de lado, deixa um pouquinho o Instagram, que nem diz minha filha. Deixa o Instagram de lado. Abre a Bíblia. Deixa um pouco a novela. O que está passando agora, gente? Faz tempo que eu não assisto novela. Qual que está passando? Conta aí.
Quer contar, né? Não sei o que está passando, mas deixa a novela de lado. Faz que nem uma pastora, eu não esqueço, marcou a minha mente. Uma pastora um dia disse assim que ela estava em casa, e na época não existia a série, mas ela passou tipo assistindo coisa tipo Senhor dos Anéis, trilogia. Passou um dia inteiro assistindo Senhor dos Anéis, né? E ela falou assim que tinha acabado de assistir Horton, e ela foi orar, que ela estava cansada. Aí o Espírito Santo disse para ela, agora o mesmo tempo de joelho, orando, estudando a palavra e me buscando. Nunca mais assiste Senhor dos Anéis, né? Cada um dá 3 horas. Topa 3 horas orando, irmão? 5 minutos, varão. Deus fala para você agora, você vai dedicar o mesmo tempo que você dedicou para o filme, para o cinema, para a sua série de 300 dias, que nunca acaba e está esperando a próxima temporada do La Casa de Papel. Já acabou? Não tem mais? Não, acabou já. E eu estou na expectativa de vir alguma? Sei lá. Sei qual a sua expectativa. E cadê a sua expectativa com a palavra, com as coisas de Deus? Quem está entendendo? Mente transformada, vida transformada. Transforme sua mente e você transforma a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. O que mais, apóstolo? Semana que vem a gente fala sobre outros pontos. É questão de livre-arbítrio. Você decide fazer. Amém? E Deus será contigo. Talvez até hoje não fazia sentido essas coisas, mas hoje vai fazer sentido para a tua vida em nome de Jesus.